Capítulo 29. Apesar da noite fria, todas as lojas estavam abertas conforme caminhamos pela cidade. Músicos tocavam nas pequenas praças, e o palácio de linhas e joias estava lotado de fregueses e artistas, grão-féricos e féricos inferiores. Mas continuamos além deles, até o próprio rio, a água tão tranquila que as estrelas e as luzes se misturavam na superfície escura, como um laço de fita vivo de eternidade. Os 5 não tinham pressa conforme passeávamos por uma das amplas pontes de mármore que se estendia pelo rio Sidra, frequentemente seguindo adiante, ou se detendo para conversar uns com os outros. Pelas lanternas decoradas que ladeavam a ponte, luzes féricas projetavam sombras douradas nas asas dos 3 machos, emoldurando as garras no topo de cada uma. Os assuntos das conversas variavam entre as pessoas que conheciam, partidas e times esportivos dos quais eu jamais ouvira falar. Aparentemente, Anne era a cruel e obsessiva torcedora de um deles, novas lojas, música que tinham ouvido, clubes de que gostavam. Nenhuma menção hibernou as ameaças que enfrentávamos sem dúvida por discrição, mas eu tinha a sensação de que também era porque, naquela noite, naquele tempo que passávamos juntos, eles não queriam a intromissão daquela presença terrível e horrorosa. Era como se todos fossem apenas cidadãos comuns, até mesmo Liz. Como se não fossem as pessoas mais puldaruças da corte, talvez de toda Pritian. E ninguém, simplesmente ninguém na rua parava, empalidecia ou corria. As pessoas ficavam espantadas, talvez, um pouco intimidadas, mas, não tinham medo. Aquilo era tão incomum que fiquei em silêncio, apenas observando-os, o mundo deles. A normalidade que cada um lutava tanto para preservar. Contra a qual eu um dia me revoltara, da qual me ressentira. Mas não havia lugar como aquele no mundo. Não tão sereno. Tão amado pelo povo e pelos governantes. O outro lado da cidade estava ainda mais lotado, com mecenas em roupas elegantes indo aos muitos teatros pelos quais passamos. Eu jamais tinha visto um teatro antes, nem vira uma peça, ou um concerto ou uma sinfonia. Em nossa cidade em ruínas, tínhamos, no máximo, músicos e menestréis, hordas de pedintes lamuriando-se em instrumentos improvisados, no pior dos casos. Caminhamos ao longo da margem do rio, passando por lojas e cafés, e música fluía de dentro dos lugares. E pensei mesmo ficando para trás em relação aos outros, com as mãos enluvadas enfiadas nos bolsos do sobretudo azul pesado que os sons daquilo tudo talvez fossem a coisa mais linda que eu já ouvira, as pessoas, o rio, a música, o tilintar dos talheres nos pratos, o arrastar das cadeiras puxadas e empurradas, os gritos de vendedores ambulantes oferecendo suas mercadorias conforme passavam. Quanto eu tinha perdido naqueles meses de desespero e torpor. Mas não mais. O sangue vital de Velaris ressoava em mim, e, em raros momentos de silêncio, podia jurar que ouvia o mar quebrando, arranhando os penhascos distantes. Por fim, entramos em um pequeno restaurante à margem do rio, construído no nível mais baixo de um prédio de 2 andares. O espaço era decorado de verde e dourado, e mal era grande o suficiente para todos nós. E 3 pares de asas ilirianas. Mas a dona os conhecia e beijou cada um na bochecha, até mesmo Ressan. Bem, exceto por Anne, para quem a dona fez uma reverência antes de correr de volta à cozinha e nos mandar sentar na grande mesa que ficava metade dentro e metade fora da fachada aberta. A noite estrelada estava fria, e o vento farfalhava as palmeiras em versos, posicionadas com muito cuidado ao longo do parapeito do passeio à margem do rio. Sem dúvida haviam sido enfeitiçadas para que não morressem no inverno, assim como o calor do restaurante evitava que o frio perturbasse a nós ou a qualquer daqueles que comiam ao ar livre, na beira do rio. Então, as bandejas de comida começaram a brotar, assim como o vinho e a conversa, e comemos sob as estrelas ao lado do rio. Eu jamais tinha experimentado comida assim, quente, exótica, temperada, picante. Era como se a comida não preenchesse apenas meu estômago, mas aquele buraco constante em meu peito também. A dona, uma fêmea magra de pele negra e lindos olhos castanhos, estava ao lado de minha cadeira,
conversando com Rhys sobre o último carregamento de especiarias que chegará aos palácios. Os mercadores estavam dizendo que os preços podem subir, grão-senhor, principalmente se os boatos sobre o despertar de Hiberno forem verdadeiros. No fim da mesa, senti a atenção dos demais se desviar para nós, mesmo conforme continuavam falando. Rhys se recostou na cadeira, girando a taça de vinho. Encontraremos uma forma de evitar que os preços subam muito. Não se preocupe, é claro, disse a dona, retorcendo um pouco os dedos. É tão bom ter tantas especiarias disponíveis de novo, agora que as coisas estão melhores. Rhys deu um sorriso gentil para a Férica, aquele que fazia com que ele parecesse mais jovem. Eu não me preocuparia tanto, não quando eu gosto tanto de sua comida. A dona sorriu, corando, e olhou para onde eu tinha virado o corpo na cadeira para observá-la. Está do seu gosto. A felicidade em seu rosto, a satisfação que apenas um dia de trabalho árduo, fazendo algo que se ama, pode dar, aquilo me atingiu como uma pedra. Eu me lembrei de que já me sentira daquela forma. Depois de pintar da manhã até a noite. Certa vez, era tudo o que eu queria para mim. Olhei para os pratos e, depois, de volta para a mulher e falei. Vivi no reino mortal e vivi em outras cortes, mas jamais provei comida assim. Comida que me faz sentir desperta. Aquilo pareceu tão idiota quanto me senti quando o disse, mas não conseguia pensar em outra forma de dizê-lo. Mas a dona assentiu como se entendesse e apertou meu ombro. Então, vou trazer uma sobremesa especial, disse ela, e foi até a cozinha. Eu me virei para o prato, mas vi que Rhysand me olhava. Seu rosto parecia mais suave, mais contemplativo do que eu jamais o vira, a boca, levemente aberta. Ergui as sobrancelhas. O quê? Rhysand me deu um sorriso arrogante e se aproximou para ouvir a história que Mor contava sobre. Esqueci do que ela falava quando a dona voltou com uma grande taça de metal cheia de líquido negro e a colocou diante de Anren. A imediata de Rhys não tocara no prato, mas remexera um pouco a comida como se estivesse realmente tentando ser educada. Quando viu a taça que foi colocada diante de si, Anren ergueu as sobrancelhas. Não precisava fazer isso. A dona fez um gesto com os ombros esbeltos. Está fresco e quente, e precisávamos da besta para o assado de amanhã mesmo. Tive uma sensação terrível de que sabia o que havia ali dentro. Anren girou a taça, o líquido escuro transbordou pelas laterais como vinho, e então ela o bebeu. Você temperou muito bem. Sangue brilhou nos dentes de Anren. A dona fez uma reverência. Ninguém deixa meu estabelecimento com fome, disse ela, antes de ir embora. De fato, quase pedi que Mor me rolasse para fora do restaurante quando terminamos e Rhys pagou a conta, apesar dos protestos da dona. Meus músculos doíam graças ao treinamento mais cedo na Floresta Mortal, e, em algum momento durante a refeição, cada parte de mim usada para derrubar Rhys na neve começou a doer. Mor esfregou o estômago em círculos preguiçosos conforme péramos ao lado do rio. Quero sair para dançar. Não conseguirei dormir tão cheia. O Ritas fica logo no fim da rua. Dançar? Meu corpo gemeu em protesto e olhei em volta em busca de um aliado para matar aquela ideia ridícula. Mas Asriel. Asriel falou, com os olhos totalmente voltados para Mor. Estou dentro. É claro que está, resmungou Cashon, franzindo a testa para ele. Não precisa partir ao alvorecer. A testa franzida de Mor agora copiava a de Cashon, como se tivesse percebido onde e o que ele faria no dia seguinte. Então, Mor falou para Asriel. Não precisamos. Eu quero, cortou Asriel, encarando Mor por bastante tempo. Ela desviou o olhar, virou para Cashon e disse. Vai ousar se juntar a nós, ou tem planos de admirar seus músculos no espelho? Cashon riu com escárnio, entrelaçou o braço com o de Mor e a levou pela rua. Vou pelas bebidas, babaca. Nada de dança. Graças à mãe. Você quase destruiu meu pé da última vez que tentou. Foi difícil não encarar Asriel enquanto ele observava os dois subirem a rua, de braços dados, discutindo a cada passo.
As sombras se reuniram em volta de seus ombros, como se estivessem de fato sussurrando para Asriel, protegendo-o, talvez. Seu peito largo se expandiu com uma respiração profunda que fez as sombras dispararem, e, depois, ele começou uma caminhada casual e graciosa atrás dos dois. Se Asriel iria com eles, então, qualquer desculpa que eu pudesse dar para não ir. Voltei meus olhos suplicantes para Anren, mas ela desaparecera. Ela foi buscar mais sangue nos fundos para levar para casa, disse Rhys ao meu ouvido, e me arrepiei toda. A risada de Rhys pareceu quente contra meu pescoço. Depois, vai direto até o apartamento para se entupir. Tentei não estremecer quando me virei para Rhys. Por que sangue? Não parece educado perguntar. Franzi a testa para ele. Você vai dançar? Rhys olhou por cima de meu ombro para os amigos, que estavam quase no topo da rua íngreme. Algumas pessoas paravam a fim de cumprimentá-los. Prefiro andar até em casa, disse Rhys, por fim. Foi um dia longo. Mor se virou no alto da rua, as roupas roxas flutuando ao redor do corpo ao vento do inverno, e ergueu uma sobrancelha louro escura. Rhys sacudiu a cabeça, e ela gesticulou com a mão, ao que se seguiram gestos breves de Asriel e de Cashon, o qual recuou para falar com o irmão de guerra. Rhys indicou a frente. Vamos. Ou está com frio demais? Consumir sangue com Anren nos fundos do restaurante parecia mais atraente, mas sacudi a cabeça e comecei a andar ao lado de Rhys conforme seguimos o rio, na direção da ponte. Absorvi a cidade com a mesma fome com que Anren tinha entornado o sangue temperado, e quase tropecei ao ver o reflexo de cor na água. O arco-íris de Velaris brilhava como um punhado de joias, como se a tinta que tivessem usado nas casas tomasse vida ao luar. Esta é a minha vista preferida da cidade, confessou Rhys, parando ao parapeito de metal que percorria o passeio do rio e olhando para o quarteirão dos artistas. Também era o preferido de minha irmã. Meu pai costumava precisar arrastá-la aos chutes e gritos para fora de Velaris, de tanto que ela amava a cidade. Procurei a resposta certa para a tristeza silenciosa naquelas palavras. Mas, como uma tola inútil, apenas perguntei. Então, por que suas casas ficam do outro lado do rio? Encostei no parapeito, observando os reflexos do arco-íris ondulando na superfície do rio, como se fossem peixes coloridos lutando contra a corrente. Porque eu queria uma rua calma, para poder visitar esta balbúrdia sempre que quisesse e ainda assim ter um lar ao qual me recolher. Poderia ter simplesmente reorganizado a cidade. Por que diabo eu mudaria alguma coisa a respeito deste lugar? Não é isso o que grãos senhores fazem. Meu hálito se condensava diante de mim na noite fria. O que querem? Rezando observou meu rosto. Tem muitas coisas que quero fazer e não posso. Não tinha percebido o quanto estávamos próximos. Então, quando compra joias para Anren, é para se manter nas graças dela, ou porque vocês estão juntos? Rhys deu uma gargalhada. Quando eu era jovem e burro, certa vez a convidei para minha cama. Anren riu até ficar rouca. As joias são apenas porque gosto de comprá-las para uma amiga que trabalha muito para mim, e me protege sempre que preciso. Permanecer em suas graças é um bônus. Nada daquilo me surpreendia. E você não se casou com ninguém? Tantas perguntas hoje. Encarei Rhys até que ele suspirou. Tive amantes, mas jamais me senti tentado a convidar uma delas a compartilhar a vida comigo. Sinceramente, acho que se tivesse perguntado, todas teriam dito que não. Achei que elas estariam lutando umas com as outras para conquistar sua mão. Como Yanfei. Casar comigo significa uma vida com um alvo nas costas, e, se houvesse filhos, então, uma vida sabendo que seriam caçados desde que fossem concebidos. Todos sabem o que aconteceu com minha família, e meu povo sabe que, além de nossas fronteiras, somos odiados. Ainda não conhecia a história toda, mas perguntei. Por quê? Por que são odiados? Por que manter em segredo a verdade sobre este lugar? É uma pena que ninguém saiba a respeito dele, do bem que fazem aqui.
Houve um tempo em que a corte noturna era uma corte de pesadelos e era governada da cidade escavada. Há muito tempo. Mas um antigo grão-senhor teve uma visão diferente e, em vez de permitir que o mundo visse o território vulnerável em um momento de mudança, selou as fronteiras e deu um golpe, eliminando os poores dos cortesãos e dos predadores, construindo velares para os sonhadores, estabelecendo comércio e paz. Os olhos de Rhys se iluminaram, como se ele pudesse espiar o passado e ver aquilo. Com aqueles danos incríveis, não me surpreenderia. Para preservá-la, continuou Rhys, ele a manteve em segredo, assim como seus filhos, e os filhos deles. Há muitos feitiços na própria cidade, conjurados por ele e pelos herdeiros, que fazem com que aqueles que negociam aqui não consigam contar nossos segredos, e os tornam habilidosos em mentir para poder manter a origem das mercadorias, os navios, ou cautos do resto do mundo. Dizem os boatos que aquele antigo grão-senhor colocou o próprio sangue vital sobre as pedras e o rio para manter esse feitiço eterno. Mas, pelo caminho, apesar das melhores intenções, a escuridão cresceu de novo, não tão ruim quanto fora um dia. Mas ruim o bastante para que houvesse uma divisão permanente em minha corte. Permitimos que o mundo veja a outra metade, que a tema, para que jamais adivinhem que este lugar floresceu aqui. E permitimos que a corte dos pesadelos continue, alheia à existência de Velaris, porque sabemos que, sem eles, algumas cortes e alguns reinos podem nos atacar. E invadir nossas fronteiras para descobrir muitos segredos que guardamos dos outros grão-senhores e de outras cortes ao longo dos milênios. Então, realmente, nenhum dos outros sabe. Nas outras cortes, nenhuma alma não vai encontrá-la em um único mapa, ou mencionada em livro algum além daqueles escritos aqui. Talvez estejamos perdendo por sermos tão contidos e isolados, mas... Rhys gesticulou para a cidade ao nosso redor. Meu povo não parece sofrer muito por isso. De fato, eles não sofriam. Graças a Rhys e a seu círculo íntimo. Está preocupado com a ida de Aze às terras mortais amanhã. Rezan tamborilou com o dedo contra o parapeito. É claro que estou. Mas Asriel se infiltrou em lugares muito mais perturbadores que algumas cortes mortais. Ele acharia minha preocupação um insulto. Ele gosta do que faz. Não a espionagem. O que ele fez com o éter hoje? Rhys suspirou. É difícil saber, e ele jamais me contará. Já vi Cashon destruir oponentes e depois vomitar as tripas no fim da carnificina, e, às vezes, até ficar de luto por eles. Mas Asriel. Cashon tenta, eu tento, mas acho que a única pessoa que consegue fazer com que ele admita qualquer sentimento é Mor. E somente quando ela o importuna ao ponto em que até mesmo a paciência infinita de Asriel se esgota. Sorriu um pouco. Mas ele e Mor, eles nunca. Isso é entre eles, e Cashon. Não sou burro ou arrogante o suficiente para me colocar no meio. O que eu certamente seria se metesse o nariz na vida deles. Caminhamos em silêncio pela ponte lotada até o outro lado do rio. Meus músculos estremeceram diante das colinas íngremes entre nós e a casa. Estava prestes a implorar a Rhys que me levasse voando para casa quando ouvi trechos de música que vinha de um grupo de artistas do lado de fora de um restaurante. Minhas mãos ficaram inertes ao lado do corpo. Uma versão reduzida da sinfonia que tinha ouvido naquele calabouço frio, quando estava tão perdida para o terror e o desespero que alucinei enquanto aquela música entrava em minha cela, e impedia que eu me destruísse. E mais uma vez, a beleza da melodia me atingiu, as camadas, o ritmo, a alegria e a paz. Nunca haviam tocado aquela música sob a montanha, nunca aquele tipo de música. E eu jamais ouvi música na cela, exceto por aquela vez. Você sussurrei, sem tirar os olhos dos músicos tocando tão habilidosamente que até mesmo os fregueses soltaram os garfos nos cafés próximos. Você mandou aquela música para minha cela. Por quê? A voz de Rezan estava rouca. Porque estava se partindo. E não pude encontrar outra forma de salvá-la. A música se desenvolveu e aumentou.
Eu vira um palácio no céu quando alucinei, um palácio entre o pôr do sol e o alvorecer, uma casa de pilastras de pedra da lua. Eu vi a corte noturna. Tris me olhou de esguelha. Não enviei aquelas imagens para você. Não me importava. Obrigada. Por tudo, pelo que fez. Naquela época, e agora. Mesmo depois da tecelã. Depois dessa manhã com minha armadilha para o éter. Minhas narinas se dilataram. Você estraga tudo. Sorriu, e não reparei se as pessoas observavam quando ele deslizou um braço sob minhas pernas e nos lançou para o céu. Eu poderia aprender a amar aquilo, percebi. O voo. Eu estava lendo na cama, ouvindo o ruído alegre da fogueira morna de bétula que queimava na lareira diante da luminária do quarto, quando virei a página do livro e um pedaço de papel caiu. Dei uma olhada no papel creme e na letra e me sentei, reta. No papel, Rezan tinha escrito: posso ser um galanteador sem vergonha, mas pelo menos não tenho um temperamento terrível. Você deveria vir cuidar de meus ferimentos de nossa briga na neve. Estou todo cheio de hematomas graças a você. Algo estalou contra a cabeceira, e uma caneta rolou pelo mogno polido. Sibilando, eu a peguei e rabisquei: vá lamber seus ferimentos e me deixe em paz. O papel sumiu. Ele ficou um tempo sumido, bem mais do que deveria ter levado para escrever as poucas palavras que surgiram no papel quando retornou. Eu preferiria que você lambesse meus ferimentos para mim. Meu coração bateu, mais e mais rápido, e um estranho tipo de agitação percorreu minhas veias quando li a frase diversas vezes. Aquilo era um desafio. Fechei os lábios para evitar sorrir quando escrevi: lamber você onde, exatamente? O papel sumiu antes que eu conseguisse completar a pontuação. A resposta de Liz demorou. Então, onde quiser me lamber, Feire. Eu gostaria de começar com em todos os lugares, mas posso escolher, se for necessário. Escrevi de volta: espero que minha língua seja melhor que a sua. Lembro como você era horrível nisso sob a montanha. Mentira. Liz lambera minhas lágrimas quando eu estava a segundos de me destruir. Ele fizera isso para me manter distraída, me manter com raiva. Porque o ódio era melhor que sentir nada, porque ira e ódio eram o combustível duradouro na escuridão infinita de meu desespero. Da mesma forma que aquela música evitou que eu quebrasse. Lucien fora tratar de minhas feridas algumas vezes, mas ninguém arriscara tanto para me manter não apenas viva, mas tão mentalmente intacta quanto eu pudesse ficar, considerando as circunstâncias. Exatamente como Liz estava fazendo nas últimas semanas, me provocando, implicando comigo para manter o vazio longe. Exatamente como ele fazia agora. Eu estava sob pressão, dizia o bilhete seguinte de Rezan. Se quiser, ficaria mais que feliz em provar que está errada. Já me disseram que sou muito, muito bom com a língua. Apertei os joelhos e escrevi de volta: boa noite. Um segundo depois, o bilhete dele dizia: tente não gemer alto demais quando sonhar comigo. Preciso de meu sono de beleza. Eu me levantei, joguei o bilhete no fogo e fiz um gesto vulgar para ele. Podia ter jurado que uma gargalhada ecoou pelo corredor. Não sonhei com Liz. Sonhei com o éter, as garras em mim, me agarrando enquanto eu era socada. Sonhei com a risada sibilante e com seu fedor terrível. Mas dormi a noite inteira. E não acordei uma só vez. Capítulo 30. Cashon podia exibir sorrisos arrogantes e vulgaridade na maior parte do tempo, mas, no ringue de luta em um pátio escavado da rocha no alto da Casa do Vento, na tarde seguinte, ele era um assassino a sangue frio. E quando aqueles instintos letais estavam voltados para mim? Sob a roupa de couro de luta, mesmo com a temperatura fria, minha pele estava coberta de suor. Cada respiração machucava minha garganta, e meus braços tremiam tanto que ao sequer tentar usar os dedos, o mindinho começava a tremer incontrolavelmente. Eu estava observando meu dedo oscilar por vontade própria quando Cashon cobriu a distância entre nós, pegou minha mão e disse: isso é porque está forçando as articulações erradas.
As duas primeiras, do indicador e do dedo médio, é onde os sulcos devem atingir o alvo. Acertar aqui, instruiu ele, batendo um dedo calejado no trecho de pele já roxo do arco entre meu mindinho e o anelar causará mais danos a você que a seu oponente. Tem sorte de o éter não querer entrar em uma briga mano a mano. Estávamos naquilo havia uma hora, repassando os passos básicos do combate corpo a corpo. E pelo visto, eu podia ser boa de caça, com o arco e flecha, mas, usando meu lado esquerdo. Patética. Era tão descoordenada quanto um servo recém-nascido aprendendo a andar. Socar e avançar com o lado esquerdo do corpo ao mesmo tempo era quase impossível, e tropecei em Cashon mais vezes do que o acertei. Os sulcos com a direita, esses eram fáceis. Beba alguma coisa, disse Cashon. Depois, vamos trabalhar sua musculatura central. Não faz sentido aprender a socar se não pode sequer se equilibrar. Franzi a testa na direção do som de espadas se chocando no ringue de luta aberto diante de nós. Asriel, surpreendentemente, tinha voltado do mundo mortal antes do almoço. Moro interceptou primeiro, mas conseguiu um relatório em segunda mão com a explicação de Riz de que ele tinha encontrado algum tipo de barreira em volta do Palácio das Rainhas e precisara retornar para avaliar o que poderia ser feito a respeito. Avaliar, e ficar deprimido, ao que parecia, pois Asriel mal conseguira me dar um oi educado antes de começar a lutar com Ressan, o rosto sombrio e tenso. Estavam naquilo havia uma hora, as lâminas finas eram como lampejos de mercúrio conforme os dois se moviam em círculos. Imaginei se era para praticar ou para que Riz ajudasse o mestre espião a se livrar da frustração. Em algum momento desde que eu olhara pela última vez, apesar do dia ensolarado de inverno, os dois tinham tirado os casacos de couro e as camisas. Os braços bronzeados e musculosos estavam cobertos do mesmo tipo de tatuagens que adornavam minha mão e meu antebraço, o nanquim fluía pelos ombros e por cima dos músculos peitorais esculturais. Entre as asas, uma linha de tatuagens descia pela coluna vertebral, bem abaixo de onde os féricos tipicamente prendiam as lâminas. Recebemos as tatuagens quando somos iniciados como guerreiros ilirianos, para dar sorte e glória no campo de batalha, explicou Cashon, seguindo meu olhar. Duvidava de que Cashon estivesse se deleitando com o restante da imagem, no entanto, os músculos do estômago de ambos reluzindo com suor à luz do sol, a contração dos músculos das puldaruças coxas, a força delineada nas costas, cercando aquelas asas puldaruças, lindas. Morte em asas ágeis. O título surgiu do nada, e, por um momento, vi a pintura que eu criaria, a escuridão daquelas asas, fracamente iluminadas por linhas de vermelho e dourado sob o radiante sol do inverno, o brilho das lâminas, a severidade das tatuagens contra a beleza dos rostos. Pisquei, e a imagem sumiu como uma nuvem de hálito quente em uma noite fria. Cashon indicou os irmãos com o queixo. Riz está fora de forma e não admite, mas Asriel é educado demais para espancá-lo até cair na terra. Riz parecia qualquer coisa, menos fora de forma. Que o caldeirão me cozinhasse, que diabo eles comiam para ter aquela aparência? Meus joelhos tremeram um pouco quando caminhei até o banquinho ao qual Cashon tinha levado uma jarra de água e 2 copos. Eu me servi de um, e meu mindinho tremia descontroladamente de novo. Minha tatuagem, percebi, tinha sido feita com marcas ilirianas. Talvez fosse a forma do próprio Riz de me desejar sorte e glória enquanto enfrentava a Amaranta. Sorte e glória. Não me importaria de um pouco de cada ultimamente. Cashon encheu um copo para si e brindou comigo, bem diferente do brutal mestre de lutas que, momentos antes, me fizera caminhar em meio a sulcos, golpear suas almofadas de treino e tentar não desabar no chão implorando pela morte. Bem diferente do macho que enfrentara minha irmã, incapaz de resistir a se testar contra o espírito de aço e chamas de Nesta. Então falou Cashon, tomando a água. Atrás de nós, Riz e Asriel se chocaram, se separaram e se chocaram de novo. Quando vai falar sobre como escreveu uma carta a Talin dizendo a ele que partiu de vez? A pergunta me acertou tão cruelmente que disparei.
Que tal quando você falar sobe como provoca e implica com Mor para esconder o que quer que sente por ela? Porque eu não tinha dúvidas de que Cashon estava bastante ciente do papel que tinha no pequeno triângulo amoroso deles. O som de passos estalando e lâminas se chocando atrás de nós parou, então retornou. Cashon soltou uma risada sobressaltada e áspera. Notícia velha. Tenho a sensação de que é isso o que ela provavelmente diz sobre você. Volte para o ringue, mandou Cashon, apoiando o copo vazio. Nada de exercícios para a musculatura central. Apenas punhos. Quer ser engraçadinha, então aprenda a se defender. Mas a pergunta que Cashon tinha feito tomou conta de minha mente. Você partiu de vez, você partiu de vez, você partiu de vez. Eu tinha sido sincera. Mas sem saber o que ele achava, se ele se importaria tanto. Não, eu sabia que ele se importaria. Provavelmente tinha destruído a mansão num ataque de ódio. Se a simples menção a Tallinn de que ele estava me sufocando o fizera destruir o escritório, então, aquilo. Eu tinha ficado com medo daqueles ataques de puro ódio, intimidada por eles. E aquilo fora amor, eu o amara tão profundamente, tão imensamente, mas... Chris contou a você? Perguntei. Cashon teve a sabedoria de parecer um pouco nervoso diante da expressão em meu rosto. Ele informou a Asriel, que está monitorando as coisas e precisa saber. Aze me contou. Presumo que tenha sido enquanto estavam fora bebendo e dançando. Entornei o resto da água e voltei para o ringue. Ei! Chamou Cashon, segurando meu braço. Os olhos de avelã estavam mais esverdeados que marrons naquele dia. Desculpe. Não quis atingir um nervo. Aze só me contou porque contei a ele que eu precisava saber para minhas forças, saber o que esperar. Nenhum de nós, não achamos que é uma piada. Você tomou uma decisão difícil. Uma decisão muito difícil. Foi só uma tentativa imbecil minha de tentar ver se você precisava falar sobre isso. Desculpe, repetiu Cashon, deixando o assunto de lado. As palavras trôpegas, a sinceridade nos olhos dele. Assenti quando retomei meu lugar. Tudo bem. Embora Rezan continuasse lutando com Asriel, eu podia jurar que seus olhos estavam em mim desde o momento em que Cashon fizera aquela pergunta. Cashon enfiou as mãos nas almofadas de treino e as ergueu. 30 séries de 2 sucos cada, depois, 40, depois, 50. Fiz um gesto de sofrimento para ele por cima das almofadas enquanto enfaixava as mãos. Não respondeu minha pergunta, falou Cashon, com um sorriso hesitante, que eu duvidava que seus soldados ou os irmãos ilirianos jamais viam. Aquilo tinha sido amor, e eu tinha sido sincera, a felicidade, o desejo, a paz. Senti todas essas coisas. Um dia. Posicionei as pernas e ergui as mãos até a altura do rosto. Mas talvez essas coisas tivessem me cegado também. Talvez tivessem sido como um cobertor sobre meus olhos no que dizia respeito ao temperamento. A necessidade de controle, a necessidade de proteger que era tão profunda a ponto de Tallinn me trancafiar. Como uma prisioneira. Estou bem, assegurei, avançando e socando com o lado esquerdo. Fluida, suave como seda, como se meu corpo imortal tivesse, por fim, se alinhado. Meu punho se chocava contra a almofada de treino de Cashon, retornando tão rápido quanto a mordida de uma cobra quando golpeei com o lado direito, o ombro e o pé girando. Contou Cashon. De novo, golpeei, 2. 2. E bem é bom, bem é ótimo. De novo e de novo. Nós dois sabíamos que bem era uma mentira. Eu tinha feito tudo, tudo por aquele amor. Tinha me despedaçado, tinha matado inocentes e me degradado, e ele tinha se sentado ao lado de Amaranta naquele trono. E não conseguira fazer nada, não arriscara ser pego até que restasse uma noite, e tudo que ele quis fazer não foi me libertar, mas trepar comigo é. De novo e de novo e de novo. 2, 2. E quando Amaranta me destruiu,
quando ela partiu meus ossos e fez meu sangue ferver nas veias, ele apenas se ajoelhou e implorou a ela. Não tentou matá-la, não rastejou por mim. Sim, lutou por mim, mas eu lutei mais por ele. De novo, de novo, de novo, cada soco de meus punhos nas almofadas de treino era uma pergunta e uma resposta. E ele teve a ousadia, depois que seus poderes retornaram, de me jogar em uma jaula. A ousadia de dizer que eu não era mais útil, eu deveria ficar enclausurada para a paz de espírito dele. Talin me dera tudo de que eu precisava para me tornar quem era, me sentir segura, e, quando conseguiu o que quis, quando conseguiu o poder de volta, as terras de volta, parou de tentar. Ainda era bom, ainda era Talin, mas estava simplesmente errado. Então, comecei a chorar entre os dentes trincados, as lágrimas lavando aquela ferida infeccionada, e não me importei que Cashon estivesse ali, ou Rhys, ou Asriel. O choque das lâminas cessou. Depois, meus punhos se chocaram contra a pele exposta, e percebi que tinha socado até rasgar as almofadas de treino. Não, queimar as almofadas E parei também. As faixas em minhas mãos eram agora miras borrões de fuligem. As palmas erguidas de Cashon ainda estavam diante de mim prontas para receber o golpe se eu precisasse dá-lo. Estou bem, disse ele, em voz baixa. Com suavidade. E talvez eu estivesse exausta e partida, mas sussurrei. Eu os matei. Não tinha dito as palavras em voz alta desde que acontecera. Os lábios de Cashon se contrairão. Eu sei. Nem reprimenda, nem parabéns. Mas compreensão sombria. Minhas mãos relaxaram quando outro soluço percorreu meu corpo. Deveria ter sido eu. E lá estava. Bem ali, sob o céu limpo, o sol de inverno em minha cabeça, nada ao meu redor, exceto rocha, nenhuma sombra na qual me esconder, nada a que me agarrar. Lá estava. Então, a escuridão deslizou para mim, escuridão tranquilizadora, suave não, sombras e um corpo masculino coberto de suor parou diante de mim. Dedos carinhosos ergueram meu queixo até que eu olhasse para cima, para o rosto de Rhys. As asas de Rhys nos envolveram, nos encasularam, a luz do sol projetou a membrana em dourado e vermelho. Além de nós, do lado de fora, em outro mundo, talvez, os sons de aço contra aço Cashon e Asriel lutando começaram. Você vai sentir isso todos os dias pelo resto da vida, disse Rhys. De tão perto, eu conseguia sentir o cheiro de suor nele, o cheiro de mar e algo cítrico por baixo. Os olhos de Rhys eram suaves. Tentei virar o rosto, mas ele segurou meu queixo. E sei disso porque eu me sinto assim todos os dias desde que minha mãe e minha irmã foram assassinadas e precisei enterrá-las eu mesmo, e nem mesmo a vingança consertou as coisas. Rhys limpou as lágrimas em uma bochecha, depois, outra. Pode deixar que isso a destrua, deixar que a leve à morte, como quase fez com a tecelã, ou pode aprender a viver com isso. Por um longo momento, apenas encarei o rosto sincero e calmo, talvez o verdadeiro rosto de Rhys, aquele por baixo de todas as máscaras que ele usava para manter o povo a salvo. Sinto muito, por sua família, murmurei, a voz rouca. Sinto muito por não ter encontrado uma forma de poupá-la do que aconteceu sob a montanha, disse Rhys, igualmente baixo. De morrer? De querer morrer? Comecei a sacudir a cabeça, mas Rhys falou. Tenho dois tipos de pesadelos, aqueles em que sou mais uma vez a vadia de Amaranta ou meus amigos são. E aqueles em que ouço seu pescoço estalar e vejo a luz deixar seus olhos. Não tive resposta para aquilo, para o tom da voz intensa e grave. Então, examinei as tatuagens no peito e nos braços de Rhys, o brilho da pele bronzeada, tão dourada agora que não estava mais enjaulado dentro daquela montanha. Parei o escrutínio quando cheguei aos músculos em forma de V que surgiam da parte de baixo da cintura de sua calça de couro. Em vez disso, flexionei a mão diante do corpo, e minha pele estava quente com o calor que havia queimado aquelas almofadas. Disse Rhys, e as asas retornaram conforme ele as recolheu graciosamente atrás do corpo. Isso. Se me cerrei os olhos com a inundação da luz do sol.
Corte outonal, certo? Rhys pegou minha mão, examinando-a, a pele já estava ferida devido à luta. Certo. Um presente de seu grão-senhor, Beron. O pai de Lucien. Lucien. Imaginei o que ele achava daquilo tudo. Se sentia minha falta. Se Yanvei continuava, caçando Lucien. Ainda lutando, Cashon e Asriel estavam fazendo o melhor para não parecer que bisbilhotavam. Não sou bem versado nas complexidades dos danos elementares de outros grãos-senhores, explicou Rhys. Mas podemos descobrir, um dia após o outro, se for preciso. Se você é o grão-senhor mais poderoso da história, será que isso quer dizer que a gota que recebi de você tem mais força que as dos demais? Porque eu tinha conseguido entrar na mente dele daquela vez. Tente. Rhys inclinou o queixo em minha direção. Veja se consegue conjurar a escuridão. Não vou pedir que tente atravessar, acrescentou, com um sorriso. Não sei como fiz isso, para início de conversa. Deseje que tome vida. Eu encarei inexpressivamente. Rhys deu de ombros. Tente pensar em mim, em como sou bonito. Quanto sou talentoso. Quanto é arrogante. Isso também. Rhys cruzou os braços sobre o peito nu, e o movimento fez os músculos de seu estômago se contraírem. Aproveite e coloque uma camisa, provoquei. Um sorriso felino. Isso a deixa desconfortável. Fico surpresa por não haver mais espelhos nesta casa, pois você parece amar tanto se olhar. Asriel teve um ataque de tosse. Cashon apenas se virou com a mão tapando a boca. Os lábios de Rhys se contraíram. Aí está a Fairy que adoro. Fiz uma careta, mas fechei os olhos e tentei olhar para dentro na direção de qualquer canto escuro que eu pudesse encontrar. Havia muitos. Até demais. E no momento cada um deles continha a carta que eu tinha escrito no dia anterior. Uma despedida. Por minha sanidade, por minha segurança. Há tipos diferentes de escuridão, falou Rhys. Mantive os olhos fechados. Há a escuridão que assusta, a escuridão que acalma, a escuridão do descanso. Visualizei cada uma. Há a escuridão dos amantes, e a escuridão dos assassinos. Ela se torna o que o portador deseja que seja, precisa que seja. Não é completamente ruim ou boa. Só vi a escuridão da cela daquele calabouço, a escuridão do covil do entalhador de ossos. Cashon xingou, mas Asriel murmurou um desafio baixinho que fez suas lâminas se chocarem novamente. Abra os olhos. Abri. E encontrei escuridão ao meu redor. Não de mim, mas de Rhys. Como se o ringue de luta tivesse sido varrido, como se o mundo ainda estivesse para começar. Silenciosa. Suave. Pacífica. Luzes começaram a piscar, pequenas estrelas, íris fluorescentes de azul e roxo e branco. Estendi a mão na direção de uma, e luz estelar dançou nas pontas de meus dedos. Bem longe, em outro mundo talvez, Asriel e Cashon lutavam na escuridão, sem dúvida usando-a como exercício de treinamento. Move a estrela entre meus dedos, como uma moeda na mão de um mágico. Ali, na escuridão tranquilizadora e reluzente, um fôlego apaziguador preencheu meus pulmões. Não conseguia me lembrar da última vez que tinha feito tal coisa. Respirara com facilidade. Então, a escuridão se partiu e sumiu, mais ágil que fumaça ao vento. Eu me vi piscando de novo no sol ofuscante, com o braço ainda estendido, rezando ainda diante de mim. Ainda sem camisa. Ele falou. Podemos trabalhar nisso depois. Por enquanto. Rhys cheirou. Vá tomar um banho. Mostrei a ele um gesto particularmente vulgar, e pedi que Cashon voasse comigo para casa em vez de Rhys. Capítulo 31. Não dance muito na ponta dos pés, disse Cashon para mim 4 dias depois, enquanto passávamos a habitual tarde morna no ringue de treino. Pés plantados, adagas em punho. Olhos nos meus. Se estivesse em um campo de batalha, estaria morta com aquele movimento.
Anren riu com escárnio enquanto limpava as unhas sentada em uma espreguiçadeira. Ela ouviu das primeiras 10 vezes que você falou, Cashon. Continue falando, Anren, e vou arrastá-la para o ringue e ver o quanto realmente tem praticado. Anren apenas continuou limpando as unhas, com um osso minúsculo, percebi. Me toque, Cashon, e vou arrancar sua parte preferida. Por menor que seja. Ele soltou uma risada grave. De pé entre os dois no ringue de treino no alto da Casa do Vento, uma adaga em cada mão, suor escorrendo por meu corpo, me perguntei se deveria encontrar uma forma de fugir. Talvez atravessar, embora não tivesse conseguido fazer isso de novo desde aquela manhã no Reino Mortal, apesar de meus esforços silenciosos na privacidade do quarto. 4 dias daquilo, treinando com Cashon, então trabalhando com Liz em tentar conjurar chamas ou escuridão. Não era surpresa que eu tivesse progredido mais com o primeiro. Ainda não tinham chegado notícias da corte estival. Ou da corte primaveril, com relação à minha carta. Eu não sabia se aquilo era bom. Asriel continuou com sua tentativa de se infiltrar nas cortes das rainhas humanas, a rede de espiões agora buscava uma posição para entrar. O fato de ele ainda não ter conseguido o deixara mais silencioso que o normal, mais frio. Os olhos prateados de Anren se ergueram das unhas. Que bom! Pode brincar com ela. Brincar com quem? Indagou Mor, saindo das sombras do vão das escadas. As narinas de Cashon se dilataram. Aonde foi na outra noite? Perguntou ele a Mor, sem sequer um aceno de cumprimento. Não a vi sair do Ritas. O salão que frequentavam para beber e festejar. Eles tinham me arrastado para fora 2 noites antes, e passei a maior parte do tempo sentada na mesa, me demorando com o vinho, falando por cima da música com Asriel, que chegara com vontade de ficar remoendo suas preocupações, mas relutantemente me acompanhou em ver Liz fazer a corte no bar. Fêmeas e machos seguiam rezando pelo salão, e o encantador de sombras e eu fizemos um jogo, apostando em quem, exatamente, teria coragem de convidar o grão-senhor até a casa. Não foi surpresa que Aze tivesse vencido todas as partidas. Mas ao menos estava sorrindo no fim da noite. Para a felicidade de Mor quando ela voltou cambaleando para nossa mesa, a fim de entornar outra bebida antes de deslizar de volta à pista de dança. Liz não aceitou nenhuma das ofertas feitas, não importava o quanto fossem belos, o quanto sorrissem e gargalhassem. E as recusas eram educadas, firmes, mas educadas. Será que tinha estado com alguém desde Amaranta? Será que queria outra pessoa em sua cama depois de Amaranta? Mesmo o vinho não me dera coragem para perguntar a Asriel a respeito. Mor, ao que parecia, ia ao Ritas mais que qualquer um praticamente morava ali, na verdade. Ela deu de ombros diante da pergunta de Cashon, e outra espreguiçadeira como a de Anren surgiu. Eu só, saí, respondeu ela, sentando-se. Com quem? Insistiu Cashon. Da última vez que verifiquei, disse Mor, recostando-se na cadeira, não recebia ordens de você, Cashon. Ou me reportava a você. Então, onde eu estava e com quem estava não é da porcaria de sua conta. Também não contou a Asriel. Parei, sopesando aquelas palavras, os ombros rígidos de Cashon. Sim, havia alguma tensão entre ele e Mor que resultara naquela implicância, mas, talvez Cashon aceitasse o papel de amortecedor não para mantê-los separados, mas para evitar que o encantador de sombras se ferisse. Que se tornasse notícia velha, como eu o tinha chamado. Cashon finalmente se lembrou de que eu estava parada diante dele, reparou no olhar de compreensão em meu rosto e me deu um de aviso em troca. Justo. Dei de ombros e tomei um momento para apoiar as adagas e recuperar o fôlego. Por um segundo, desejei que Nesta estivesse ali, apenas para ver os dois se bicarem. Não tínhamos ouvido nada de minhas irmãs ou das rainhas mortais. Imaginei quando mandaríamos outra carta, ou tentaríamos outro caminho. Porque, exatamente, disse Cashon a Anren e Mor, sem sequer se dar o trabalho de tentar soar agradável, vocês, damas, estão aqui.
Mor fechou os olhos quando inclinou a cabeça para trás, deixando o sol bater no rosto dourado com a mesma irreverência da qual Cashon talvez tentasse proteger Asriel, e a própria Mor talvez tentasse proteger Asriel de si mesma também. Rhys virá em alguns momentos para nos dar notícias, aparentemente. Anren não lhe disse. Esqueci, comentou Anren, ainda limpando as unhas. Estava me divertindo demais vendo Feire fugir das técnicas infalíveis de Cashon para conseguir com que as pessoas façam o que ele quer. As sobrancelhas de Cashon se ergueram. Você está aqui há 1 hora. Ops! Exclamou Anren. Cashon ergueu as mãos. Levante da cadeira e pague 20 flexões. Um grunhido cruel e sobrenatural o interrompeu. Mas Rhys desceu as escadas e não pude decidir se deveria me sentir aliviada ou desapontada porque a luta Cashon vs Anren foi tão subitamente interrompida. Ele estava com as roupas finas, não o couro de luta, as asas fora de vista. Rhys olhou para todos, para mim, para as adagas que eu tinha deixado na terra, e depois disse: Desculpe interromper quando as coisas ficavam interessantes. Felizmente, para as bolas de Cashon, disse Anren, aninhando-se de volta na espreguiçadeira, você chegou na hora certa. Cashon deu um grunhido fraco para ela. Rhys gargalhou e disse para nenhum de nós em especial. Prontos para tirar umas férias de verão. A corte estival convidou você. Quis saber, Mor? É claro que sim. Feire, Anren e eu vamos amanhã. Apenas nós 3. Cashon pareceu pensar o mesmo, as asas farfalharam quando cruzou os braços e encarou Rhys. A corte estival é cheia de tolos esquentados e canalhas, Eragantz avisou ele. Eu deveria ir junto. Você se encaixaria direitinho, cantarolou Anren. É uma pena que não vai mesmo assim. Cashon apontou o dedo para ela. Cuidado, Anren. Ela exibiu os dentes em um sorriso malicioso. Acredite em mim, prefiro não ir também. Fechei a boca para conter um sorriso ou uma careta, não sabia qual. Rhys esfregou as têmporas. Cashon, considerando o fato de que da última vez que visitou, não acabou bem. Eu destruí um prédio. E interrompeu Rhys. Considerando que morrem de medo da doce Anren, ela é a escolha mais sábia. Eu não sabia se havia alguém vivo que não morria de medo de Anren. Poderia facilmente ser uma armadilha, insistiu Cashon. Quem pode dizer que o atraso na resposta não foi porque estão contatando nossos inimigos para fazer uma emboscada? É por isso também que Anren vai, explicou Rhys, simplesmente. Anren franzia a testa, entediada e irritada. Rhys continuou, casualmente demais. Há também muito tesouro que pode ser encontrado na corte estival. Se o livro estiver escondido, Anren, você pode encontrar outros objetos de que gostará. Merda! Xingou Cashon, erguendo as mãos de novo. Sério, Rhys. Já é ruim o bastante que vamos furtar deles, mas roubar descaradamente. Rhys tem razão, ponderou Anren. O grão-senhor deles é jovem e inexperiente. Duvido que tenha tido muito tempo para catalogar o tesouro herdado desde que foi nomeado sob a montanha. Duvido que saiba que tem algo faltando. Muito bem, Rhys. Estou dentro. Não era mesmo melhor que um dragão cuspidor de fogo guardando o tesouro? Mor me lançou um olhar secreto, sutil, que comunicava o mesmo, e engoliu uma risada. Cashon começou a protestar de novo, mas Rhys disse, baixinho. Vou precisar de você, não de Anren, no reino humano. A corte estival o baniu pela eternidade, e, embora sua presença servisse como uma boa distração enquanto Feire faz o que precisa, poderia levar a mais problemas do que vale a pena. Enrijeci o corpo. O que eu precisava fazer, ou seja, rastrear aquele livro dos sopros e roubá-lo. Feire, quebradora da maldição, e ladrã. Apenas fique calmo, Cashon disse Anren, com os olhos um pouco distantes, pois sem dúvida imaginava o tesouro que poderia roubar da corte estival. Ficaremos bem sem sua arrogância e sem que saia grunhindo para todos. O grão-senhor deles deve um favor a Rhys por lhe ter salvado a vida sob a montanha, e por ter guardado seus segredos.
As asas de Queixon estremecerão, mas Mor se intrometeu. E o grão-senhor provavelmente também quer saber qual é nossa posição no conflito iminente. As asas de Queixon se acalmaram de novo. Ele inclinou o queixo para mim. Feire, no entanto. Uma coisa é tê-la aqui, mesmo quando todos sabem. Outra coisa é levá-la para uma corte diferente e apresentá-la como um membro da sua. A mensagem que aquilo mandaria para Tanlin. Como se minha carta não bastasse. Mas Rhys tinha terminado. Ele inclinou a cabeça para Anren e caminhou até o portal em arco. Queixon avançou um passo, mas Mor ergueu a mão. Esqueça, murmurou ela. Queixon a olhou com raiva, mas obedeceu. Tomei isso como uma chance de seguir Rhys, a escuridão quente dentro da casa do vento me cegava. Meus olhos féricos se ajustaram rapidamente, mas, durante os primeiros passos pelo estreito corredor, segui Rhys apenas pela memória. Mais alguma armadilha da qual eu deva saber antes de partirmos amanhã? Perguntei às costas dele. Rhys olhou por cima do ombro, parando no alto da plataforma das escadas. E aqui estava eu, pensando que seus bilhetes na outra noite indicavam que me perdoara. Prestei atenção àquele meio sorriso, ao peito que eu talvez tivesse sugerido que lamberia, e para o qual evitara olhar durante os últimos 4 dias, e parei a uma distância segura. Era de se pensar que um grão-senhor teria coisas mais importantes a fazer que passar bilhetinhos de um lado para outro à noite. Tenho coisas mais importantes a fazer, ronronou Rhys. Mas acho que sou incapaz de resistir à tentação. Da mesma forma que você não pode resistir a me observar sempre que saímos. Tão ciumenta. Minha boca ficou um pouco seca. Mas, flertar com ele, lutar com ele. Era fácil. Divertido. Talvez eu merecesse aquelas 2 coisas. Então, encurtei a distância entre nós, passei suavemente por Rhys e falei. Você não consegue ficar longe de mim desde o Calamai, ao que parece. Algo ondulou nos olhos de Rhysand, algo que não identifiquei, mas ele deu um peteleco em meu nariz. Com tanta força que eu sibilei e bati em sua mão. Mal posso esperar para ver o que essa sua língua afiada pode fazer na corte estival, disse Rhys, com o olhar fixo em minha boca, e se dissipou na sombra. Capítulo 32. Em o fim das contas, apenas Anren e eu nos juntamos a Rhys. Queixon fracassara em convencer o grão-senhor, Asriel ainda estava fora, supervisionando sua rede de espiões e investigando o reino humano, e Mor fora incumbida de cuidar de Velaris. Rhys atravessaria conosco direto para Adriata, a cidade-castelo da corte estival, e ali nós ficaríamos, por quanto tempo fosse necessário para que eu detectasse e então roubasse a primeira metade do livro. Como o mais novo bicho de estimação de Rhys, eu teria direito a passeios pela cidade e a me hospedar na residência pessoal do grão-senhor. Se tivéssemos sorte, nenhum deles perceberia que o cachorrinho de Rhys na verdade era um cão de caça. E era um disfarce muito, muito bom. Rhys e Anren estavam no saguão da casa no dia seguinte, o sol abundante da manhã entrava pelas janelas e cobria o tapete ornamentado. Anren usava os habituais tons de cinza, a calça larga com cós logo abaixo do umbigo, a blusa esvoaçante curta o suficiente para mostrar um trecho ínfimo de pele no tronco. Tão atraente quanto um mar calmo sob um céu de tempestade. Rhys estava de preto da cabeça aos pés, acentuado pelo bordado prateado, nenhuma asa. O macho contido e sofisticado que eu conhecera. Sua máscara preferida. Para mim, escolhi um vestido lilás esvoaçante, as saias oscilando a um vento inexistente, sob o cinto incrustado de prata e pérolas. Flores noturnas prateadas combinando foram bordadas a partir da bainha, roçando minhas coxas, e algumas mais se entrelaçavam pelas dobras de meus ombros. O vestido perfeito para combater o calor da corte estival. O vestido farfalhou e suspirou conforme desce os 2 últimos lances de escada até o saguão. Rhys me observou com um olhar longo e indecifrável, desde os pés em sandálias de prata até o cabelo preso pela metade. Niu alacaxeara as mechas que tinham sido deixadas para baixo, cachos mácios e leves que ressaltavam o dourado em meus cabelos.
Pris apenas disse: Bom? Vamos. Minha boca se abriu, mas Henry explicou com um sorriso amplo e felino. Ele está irritadinho esta manhã. Por quê? Perguntei, observando Henry pegar a mão de Liz, e os dedos delicados pareciam encolher nos dele. Liz estendeu a outra mão para mim. Porque respondeu Liz por Henry, fiquei fora até tarde com Cashon e Asriel e eles me limparam nas cartas. Mal perdedor. Segurei a mão dele. Os calos de Liz arranharam os meus, o único lembrete do guerreiro treinado sob as roupas e a máscara. Eu sou quando meus irmãos se juntam contra mim, murmurou Liz. Ele não ofereceu aviso antes de sumir em um vento da meia-noite, então. Eu estava semicerrando os olhos diante do sol incandescente em um mar turquesa, ao mesmo tempo que tentava reorganizar meu corpo sob o calor seco e sufocante, mesmo com a brisa refrescante da água. Pisquei algumas vezes, e foi o máximo de reação que me permiti mostrar quando me desvencilhei da mão de Liz. Parecíamos estar de pé em uma plataforma de pouso na base de um palácio de pedra, o próprio prédio ficava empoleirado no alto de uma ilha-montanha, no coração de uma baía em meia-lua. A cidade se estendia ao redor e abaixo de nós, na direção daquele mar reluzente, os prédios eram todos feitos daquela pedra, ou brilhavam com um material branco que podia ser coral ou pérola. Gaivotas sobrevoavam os muitos torreões e pináculos, nenhuma nuvem acima delas, nada com elas na brisa, além de ar salgado e dos ruídos da cidade abaixo. Várias pontes conectavam a ilha tumultuada à massa de terra maior que a circundava em 3 lados, e uma delas se erguia no momento para que um navio de muitos mastros pudesse atravessar. De fato, havia mais navios do que eu podia contar, alguns navios comerciais, alguns de pesca e alguns, ao que parecia, transportavam pessoas da cidade na ilha para o continente cujo litoral inclinado estava abarrotado de mais prédios, mais pessoas. Mais pessoas como a meia dúzia diante de nós, emolduradas por um par de portas de vidro marinho que se abria para o próprio palácio. Em nossa pequena varanda, não havia rota de fuga, nenhum caminho além de atravessar, ou passar pelas portas. Ou, imaginei, o mergulho que nos esperava em direção aos telhados vermelhos das lindas casas 30 metros abaixo. Bem-vindos a Adriata, disse o macho alto no centro do grupo. E eu o conhecia, me lembrava dele. Não pela memória. Eu já me lembrara de que o belo grão-senhor da corte estival tinha pele marrom exuberante, cabelos brancos e olhos de um azul turquesa impressionantes. Já me lembrara de que ele tinha sido obrigado a assistir enquanto a mente de um de seus cortesãos era invadida e, então, a vida deste era extinguida por Ressan. E Ressan mentira para Amaranta a respeito do que tinha descoberto, e poupara o homem de um destino talvez pior que a morte. Não, no momento eu me lembrava do grão-senhor da corte estival de uma forma que não podia explicar, como se algum fragmento meu soubesse que tinha vindo dele, daquele lugar. Como se algum pedaço meu dissesse, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Somos iguais, você e eu. Liz apenas cantarolou. Bom ver você de novo, Tarquin. As outras 5 pessoas atrás do grão-senhor da corte estival trocaram expressões de severidade diversa. Como o senhor delas, tinham a pele escura, os cabelos em tons de branco ou prata, como se tivessem vivido sob o sol forte a vida inteira. Os olhos, no entanto, eram de todas as cores. E agora se moviam de mim para Henry. Liz colocou uma das mãos no bolso e gesticulou com a outra para Henry. Acho que conhece Henry. Embora não a tenha visto desde sua promoção. Uma graciosidade fria e calculista, com uma pontada de severidade. Tarquin deu o mais breve aceno de cabeça para Henry. Bem-vinda de volta à cidade, senhora. Henry não assentiu, não fez reverência, sequer uma cortesia. Ela olhou Tarquin de cima a baixo, alto e musculoso, com as roupas verde-mar, azul e dourado, e falou. Pelo menos você é muito mais bonito que seu primo. Olhar para ele feria os olhos. Uma fêmea atrás de Tarquin não disfarçou a expressão de ódio. Os lábios vermelhos de Henry sorrirão. Minhas condolências, é claro, acrescentou ela, com tanta sinceridade quanto uma cobra.
Maliciosos, cruéis, era o que Anren e Iris eram. O que eu deveria ser para aquelas pessoas? Iris gesticulou para mim. Não acredito que vocês dois tenham sido formalmente apresentados sob a montanha. Tarquin, Feire. Feire, Tarquin. Iris não mencionou nenhum título ali, ou para irritá-los, ou porque os achava um desperdício de fôlego. Os olhos de Tarquin de um azul cristal tão espantoso se fixaram em mim. Eu me lembro de você, eu me lembro de você, eu me lembro de você. O grão-senhor não sorriu. Mantive o rosto neutro, vagamente entediado. O olhar de Tarquin desceu até meu peito, a pele nua revelada pelo decote acentuado do vestido, como se ele pudesse ver para onde aquela faísca de vida, o poder dele, tinha ido. Iris acompanhou aquele olhar. Os seios dela são espetaculares, não são? Deliciosos como maçãs maduras. Lutei contra a vontade de fazer uma careta, e, em vez disso, voltei minha atenção para ele, com a mesma indolência com que Iris olhara para mim, para os demais. E aqui estava eu pensando que você tinha uma fascinação por minha boca. Surpresa satisfeita iluminou os olhos de Iris, surgiu e se foi em um segundo. Nós dois viramos de volta para os anfitriões, ainda com expressões petrificadas e costas rígidas. Tarquin pareceu calcular o ar entre meus companheiros e eu, e então falou, com cautela. Você tem uma história a contar, parece. Temos muitas histórias a contar, avisou Iris, indicando com o queixo as portas de vidro atrás deles. Então, por que não ficarmos confortáveis? A fêmea que estava meio passo atrás de Tarquin se aproximou. Temos bebidas prontas. Tarquin pareceu se lembrar dela e colocou a mão no ombro magro da mulher. Cresseida, princesa de Adriata. A governante da capital ou esposa de Tarquin. Não havia anel nos dedos de nenhum deles, e não reconheci Cresseida de sob a montanha. O cabelo longo e prateado soprava sobre o lindo rosto a brisa salgada, e não confundi a luz nos olhos castanhos da mulher com qualquer outra coisa que não espertiza afiada. É um prazer, murmurou Cresseida, com a voz rouca, para mim. E uma honra. Meu café da manhã virou chumbo no estômago, mas não deixei que ela visse o efeito que aquelas palavras de reverência tinham sobre mim, não deixei que visse que eram munição. Em vez disso, fiz minha melhor imitação de Rizan dando de ombros. A honra é minha, princesa. Os outros foram apressadamente apresentados, 3 conselheiros que supervisionavam a cidade, a corte e o comércio. Então, um lindo homem de ombros largos chamado Varian, o irmão mais novo de Cresseida, capitão da guarda de Tarquin, príncipe de Adriata. A atenção dele estava fixa somente em Anren, como se soubesse onde estava a maior ameaça. E ficaria feliz em matá-la se tivesse a chance. Durante o breve período de tempo em que eu conhecia Anren, ela jamais parecera mais encantada. Fomos levados para um palácio feito de passagens e paredes de conchas, e incontáveis janelas se abriam para a baía e para o continente ou o mar aberto além. Lustres de vidro marinho oscilavam à brisa morna sobre córregos e fontes que jorravam água fresca. Grão-feéricos criados e cortesãos se apressavam além e ao redor deles, a maioria de pele marrom e vestidos em roupas largas e leves, todos preocupados demais com os próprios problemas para notar ou se interessarem por nossa presença. Nenhum feérico inferior cruzou nosso caminho, sequer um. Eu me mantive um passo atrás de Rizan conforme ele caminhava ao lado de Tarquin, aquele poder magnífico estava domado e reduzido, e os outros seguiam atrás de nós. Anren permaneceu ao alcance, e me perguntei se ela também deveria ser minha guarda-costas. Tarquin e Iris conversavam casualmente, ambos já entediados, sobre o iminente Ninsar, sobre as flores nativas que as duas cortes exibiriam para a pequena e breve festividade. O Calamai aconteceria logo depois. Meu estômago se revirou. Cithalin estava determinado a seguir a tradição, se eu não estava mais com ele, não me permitia ir tão longe. Não seria justo? Comigo, com ele. Temos 4 cidades principais em meu território, disse Tarquin para mim, olhando por cima do ombro musculoso.
Passamos o último mês de inverno e os primeiros meses de primavera em Adriata, que é quando a cidade está em sua melhor forma. De fato, supus que, com o verão interminável, não havia limite para como se poderia aproveitar o tempo. No campo, ao mar, em uma cidade sob as estrelas. Assente. É muito linda. Tarquin me encarou por tanto tempo que lhes falou. Os reparos estão indo bem, suponho. Aquilo chamou a atenção de Tarquin de volta. Em grande parte. Ainda resta muito a fazer. A metade posterior do castelo está em ruínas. Mas, como pode ver, terminamos a maior parte do interior. Nós nos concentramos primeiro na cidade, e esses concertos estão em curso. Amaranta tinha destruído a cidade. Espero que nada de valor tenha sido perdido durante a ocupação, disse-lhes. Não as coisas mais importantes, graças à mãe, respondeu Tarquin. Atrás de mim, Cresseida ficou tensa. Os 3 conselheiros se afastaram para cuidar de outros afazeres, murmurando uma despedida, com olhares cautelosos na direção de Tarquin. Como se aquela pudesse muito bem ser a primeira vez que ele precisasse bancar o anfitrião e os conselheiros estivessem de olho em todos os movimentos do grão-senhor. Tarquin deu a eles um sorriso que não chegou aos olhos, e não respondeu nada mais quando nos levou para uma sala abobadada de carvalho branco e vidro verde com vista para a abertura da baía e para o mar que se estendia infinitamente. Eu jamais tinha visto água tão vibrante. Verde e cobalto e cor de meia-noite. Por um segundo, uma paleta de cores lampejou em minha mente, com o azul e o amarelo e o branco e o preto de que eu poderia precisar para pintar aquilo. Esta é minha vista preferida, disse Tarquin, ao meu lado, e percebi que tinha ido até as amplas janelas enquanto os demais haviam se sentado ao redor da mesa de madrepérola. Um punhado de criados empilhava frutas, saladas de folhas e mariscas no vapor em seus pratos. Você deve se sentir muito orgulho, falei. Por ter terras tão deslumbrantes. Os olhos de Tarquin, tão parecidos com o mar além de nós, se voltaram para mim. Como são em comparação às que já viu? Uma pergunta cuidadosamente elaborada. Respondi, inexpressivamente. Tudo em Prythian é lindo em comparação ao mundo mortal. E ser imortal é melhor que ser humana. Eu conseguia sentir a atenção de todos em nós, mesmo quando lhes envolveu Cresseida e Varia em uma discussão inútil e acalorada sobre o estado dos mercados de peixes deles. Então, olhei para o grão-senhor da corte estival de cima a baixo, assim como ele me examinara, indisfarçadamente e sem um pingo de educação, e falei. Diga você. Os olhos de Tarquin se enrugaram. Você é uma pérola. Embora eu soubesse disso desde o dia em que atirou aquele osso em Amaranta e sujou de lama seu vestido preferido. Afastei as lembranças, o terror ofuscante daquela primeira tarefa. O que ele achava daquele puxão que havia entre nós? Será que percebia que era mesmo seu poder, ou achava que era um laço próprio, algum tipo de atração estranha? E se eu precisasse roubar dele? Talvez isso significasse que eu precisava me aproximar. Não me lembro de você ser tão bonito sob a montanha. A luz do sol e o mar lhe caem bem. Um macho de posição inferior poderia ter se impertigado. Mas Tarquin era esperto demais para isso, sabia que eu estivera com Talin e estava agora com Rhys, e que tinha sido levada até ali. Talvez achasse que eu não era melhor que Yanfei. Como, exatamente, você se encaixa na corte de Rhysand? Uma pergunta direta, depois de tantas voltas, para sem dúvida me desconcentrar. Quase funcionou, eu quase admiti, não sei, mas Rhys falou, da mesa, como se tivesse ouvido cada palavra. Feire é um membro de meu círculo íntimo. E é minha emissária nas terras mortais. Cresseida, sentada ao lado de Rhysand, falou. Tem muito contato com o mundo mortal. Tomei aquilo como um convite para me sentar, e fugir do olhar carregado demais de Tarquin. Um assento tinha sido deixado vago para mim ao lado de Anren, diante de Rhys.
O grão-senhor da corte noturna cheirou o vinho branco, espumante, e me perguntei se estava tentando irritá-los ao insinuar que o vinho tinha sido envenenado quando falou. Prefiro estar pronto para cada situação potencial. Considerando que Ibern parece determinada a se tornar um aborrecimento, abrir o diálogo com os humanos pode ser de nosso interesse. Varian desviou a atenção de Anren por tempo suficiente para dizer, grosseiramente. Então, foi confirmado mesmo. Ibern está se preparando para a guerra. Já terminaram de se preparar, revelou Rhys, por fim tomando o vinho. Anren não tocou no prato, embora tivesse remexido a comida, como sempre fazia. Imaginei o que, ou quem, ela comeria enquanto estivesse ali. Varian parecia um bom palpite. A guerra é iminente. Sim, você mencionou na carta, falou Tarquin, reivindicando um assento à cabeceira da mesa entre Rhys e Anren. Um movimento ousado, se colocar entre dois seres tão poderosos. Arrogância ou uma tentativa de amizade? O olhar de Tarquin, de novo, se voltou para mim antes de se concentrar em Rhys. E você sabe que contra Ibern nós lutaremos. Perdemos muita gente boa sob a montanha. Não tenho interesse em que viremos escravos de novo. Mas, se está aqui para me pedir que lute em outra guerra, Rhys-san. Isso não é uma possibilidade, interrompeu Rhys, suavemente. E nem mesmo passou por minha mente. Meu vislumbre de confusão deve ter transparecido, pois Cressida me disse, cantarolando. Grão-senhores já guerrearam por muito menos, sabe? Fazê-lo por uma fêmea tão incomum não seria inesperado. E provavelmente por isso aceitaram o convite, a favor ou não. Para nos avaliar. Se Talin entrasse em guerra para me recuperar. Não? Não, isso não seria uma opção. Eu tinha escrito para ele, dissera que ficasse longe. E Talin não era tolo o bastante para começar uma guerra que não poderia vencer. Não quando não lutaria com outros grão-féricos, mas com guerreiros ilirianos, liderados por Queshon e Asriel. Seria um massacre. Eu falei, entediada e inexpressiva e insipidamente. Tente não parecer animada demais, princesa. O grão-senhor da corte primaveril não tem planos de guerrear com a corte noturna. E você está em contato com Talin, então. Um sorriso doce. Minhas palavras seguintes foram baixas, lentas, e decidi que não me importaria de roubar deles, nem um pouco. Há coisas que são de conhecimento público, e coisas que não são. Meu relacionamento com ele é conhecido. A situação atual, no entanto, não é de sua conta. Ou da de qualquer outro. Mas conheço Talin e sei que não haverá guerra interna entre cortes, pelo menos não por minha causa, ou por minhas decisões. Que alívio, então disse Cressida, bebericando do vinho branco antes de quebrar uma enorme garra de caranguejo, rosada, branca e laranja. Saber que não estamos abrigando uma noiva roubada, e que não precisamos nos dar o trabalho de devolvê-la ao mestre, como exige a lei. E como qualquer pessoa sábia deveria fazer, para manter os problemas longe de casa. Anren tinha ficado completamente imóvel. Parti por vontade própria, falei. E ninguém é meu mestre. Cressida deu de ombros. Pode pensar o que quiser, senhora, mas a lei é a lei. Você era a noiva dele. Jurar lealdade a outro grão-senhor não muda isso. Então, é muito bom que ele respeite suas decisões. Caso contrário, seria preciso apenas uma carta de Talin para Tarquin impedindo seu retorno, e precisaríamos obedecer. Ou arriscar a guerra também. Rhys suspirou. Você é sempre uma diversão, Cressida. Cuidado, grão-senhor. Minha irmã diz a verdade, avisou Varian. Tarquin colocou a mão na mesa pálida. Rhys é nosso convidado, assim como seus cortesãos. E nós os trataremos como tal. Nós os trataremos, Cressida, como tratamos pessoas que salvaram nossas cabeças quando tudo que seria preciso era uma palavra deles para que todos estivéssemos muito, muito mortos. Tarquin avaliou a mim e a Rhys, cujo rosto parecia gloriosamente desinteressado.
O grão-senhor da corte estival sacudiu a cabeça e falou para ele. Temos mais a discutir depois, você e eu. Esta noite, vou dar uma recepção para todos em minha barca de festas na Bahia. Depois disso, estão livres para perambular por onde quiserem na cidade. Perdoem a princesa se for superprotetora com seu povo. A reconstrução durante esses meses tem sido longa e árdua. Não desejamos fazer isso de novo tão cedo. Os olhos de Cresseida ficaram sombrios, como se assombrados. Cresseida fez muitos sacrifícios em nome do povo, explicou Tarquin, cuidadosamente, para mim. Não leve sua cautela para o lado pessoal. Todos fizemos sacrifícios, argumentou Ressam, o tédio gélido agora se tornando algo afiado. E você se senta a esta mesa com sua família por causa daqueles que Feire fez. Então, precisa me perdoar, Tarquin, se digo à sua princesa que, se ela avisar a Tanlin, ou se qualquer um de seu povo tentar levá-la para ele, vidas serão tomadas. Até mesmo a brisa do mar morreu. Não me ameace em minha casa, Ressam avisou Tarquin. Minha gratidão vai apenas até certo ponto. Não é uma ameaça, replicou Rhys, as patas de caranguejo em seu prato se abrindo sob mãos invisíveis. É uma promessa. Todos me olharão, esperando alguma resposta. Então, ergui a taça de vinho, encarei cada um, detendo-me nos olhos de Tarquin por mais tempo, e falei. Não é à toa que a imortalidade jamais vira um tédio. Tarquin riu, e me perguntei se o ar que ele expirava seria de alívio profundo. E por meio daquele laço entre nós, senti o lampejo de aprovação de Ressam.